Que tema esse de hoje, hein? Reforma da Previdência foi aprovada aí no Senado Federal. O que aconteceu, né? Tá todo mundo perguntando sobre isso, muitas pessoas acompanhando, muitos jornais discutindo aí sobre a votação aí do Senado Federal no tocante à reforma da Previdência Social. Vem com a gente que a gente vai tentar explicar um pouquinho para você o que foi que aconteceu, o que efetivamente foi aprovado e como foi votado isso. Então, vamos por partes. A PEC 6 de 2019 está tratando ainda da reforma da Previdência. Ela foi encaminhada pelo chefe do Executivo, o presidente da República, para o Congresso votar. O Congresso é composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então a Câmara dos Deputados fez aprovação em 2 turnos e agora foi para o Senado Federal. E dentro do Senado, a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, tem umas regrinhas para serem seguidas antes dela ser efetivamente votada, tá? E o que foi votado nessa semana, no dia 1º de outubro, que foi na terça-feira, e no dia 2 de outubro, que foi ontem, foram votados em primeiro turno a votação da PEC por completa, né, como ela veio a ser tratada, e no dia 2, que foi ontem, na quarta-feira, eles votaram os destaques da PEC. Então, neste primeiro turno, foi isso que foi votado no Senado Federal, por enquanto não há aprovação de reforma nenhuma, foi a integralidade do texto aí da PEC. O que tinha de discussão foi jogado para a PEC paralela. Nós já discutimos sobre a PEC paralela nesse vídeo aqui que eu vou deixar para você aprender um pouquinho o que foi feito. Então, por que eles trouxeram essa PEC paralela? Exatamente para evitar que a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, revolte para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, desculpe, consequentemente atrase um pouco mais. Então, a proposta original, ela já foi votada em primeiro turno. Os destaques que foi trazido aí, principalmente no tocante às regras de transição nas aposentadorias, para quem está próximos de aposentar, e também a aposentadoria por idade nas aposentadorias especiais, a idade nas aposentadorias especiais, também já foi votado aí em questões de destaque no dia 2 de outubro, sendo aprovado aí no primeiro turno o texto da PEC em sua integralidade. E agora eu trouxe aqui para vocês um cronograma para a gente entender o que pode acontecer daqui para frente, o que vai acontecer a partir de agora. Então, com a votação do Senado Federal aí no primeiro turno, vai ter uma série de discussões. Em verdade, são mais 3 sessões de discussão antes de ir aí para a votação no segundo turno. Então, depois de ouvir mais essas discussões, tanto sobre os destaques, né, quanto o texto original da PEC, que já foi votado aí no plenário, vai ser a votação em segundo turno. E no segundo turno, que está proposto aí para ser votado ainda em outubro agora desse ano, de 2019, vai estar votando aí provavelmente aí até o dia 10, já tem essa votação aí, é isso que eles estão pretendendo. Pode ter 3 desfechos. Então essa votação no segundo turno, ela pode ter 3 situações. A primeira situação, ela pode ser aprovada, a PEC, e aí ela sendo aprovada consequentemente juntamente com o Congresso, que aí forma a Câmara dos Deputados, e o Senado Federal vai haver a promulgação aí da PEC, que é a nova proposta, que vai ser uma emenda à Constituição. A segunda situação, ela pode ser rejeitada. Se ela for rejeitada, é extinto todo o processo de reforma aí da Previdência. E a terceira situação que pode acontecer é ter alterações ao texto original. Então pode ainda ter alguma alteração e ter que voltar para a Câmara dos Deputados. Então fique de olho, acompanhe a gente, porque o que foi aprovado até agora foi só o primeiro turno do Senado Federal. Ainda tem a votação do segundo turno, que tem que ser aprovado novamente por 3/5, no mínimo aí, né? 3/5 dos integrantes do Senado. Vem com a gente que na terça-feira eu já volto novamente falando para verificar se vai estar fechado ou não a votação e quando será aí o segundo turno de votação. Até lá, tchau!